Começa agora o programa Interação Feminina, o programa pensado em você, mulher. Reflexões, dicas, entrevistas e interação ao vivo pelo 22 99739 2852. Interação Feminina. A paz do Senhor, povo de Deus. Mais uma segunda-feira, chegamos com tudo, toda a alegria de Deus sobre a nossa vida. Já agradeceu a Deus hoje pela misericórdia ter alcançado a sua vida? Pois se ainda não agradeceu, eis a oportunidade, agradeçamos, porque o Senhor é bom. Um dia lindo lá fora, aqui em Arraial do Cabo, pedindo praia para quem pode, para quem ainda está de férias, para quem não pode, um sorriso no rosto e vamos trabalhar. Afinal de contas, o trabalhador é digno do seu salário. Então, vamos trabalhar com alegria. Nós temos um propósito na nossa vida, glorificar o nome do Senhor. Então, aonde estejamos, onde você foi plantado, que a sua vida seja uma glorificação para o nome do Senhor. Eu sou a Michelle Oliveira, cheguei para te fazer companhia. E lembro a você que está me ouvindo agora que o nosso programa Interação Feminina reprisa às 17 horas. Então você tem a oportunidade de nos ouvir mais uma vez. E além da reprise às 17 horas, nós teremos também a gravação deste programa no nosso canal do YouTube, @Rádio Interativa FM 87,9. Faça o favor de deixar o seu like lá pra gente, compartilhar nas suas redes de interação para que assim outras pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Lá na nossa rádio, no nosso canal da Rádio Interativa, nós temos outros programas que edificarão a sua vida. Afinal, a palavra do Senhor é quem nos transforma, é quem molda o nosso caráter. E lá no nosso canal está recheado de coisas que vão edificar a sua e a minha vida. Convido você também a interagir, mandando um alô, perguntando, deixando um recadinho através do nosso WhatsApp, que é o 22 99739 2852. 22 99739 2852. Tem Instagram? Segue a gente lá, porque nós estamos lá também. @rádio.interativa. Pelo Instagram você também consegue acompanhar as novidades da rádio. Lá você consegue encontrar recortes da nossa programação e também interagir por lá. Não tem conversa fiada, hein, gente? A gente pode interagir por várias redes de comunicação, seja WhatsApp, seja Instagram, seja mesmo pelo YouTube. Vocês podem mandar o seu alô que a gente está pronto para responder. E a partir de agora, vamos dar uma desacelerada, porque vamos refletir na palavra de Deus. E ontem, enquanto eu passava por uma das minhas redes sociais, uma pregação me chamou a atenção. Uma jovem estava falando sobre submissão feminina. E isso é um tema meio polêmico para a nossa geração, né? Para a nossa atualidade. Afinal de contas, vem sendo falado, viemos discutindo um tema sobre feminismo. Muito se fala sobre o feminismo, muito se fala sobre o poder feminino, mas o que será que a Bíblia fala sobre a mulher? Sobre a feminilidade da mulher? Qual é o papel da mulher, afinal de contas, nos dias atuais? Bom, em Efésios, capítulo 5, versículo 22 ao 25, a gente vai falar um pouquinho sobre a submissão da mulher, que a mulher precisa ser submissa ao seu esposo. Mas é interessante que quando a gente fala sobre submissão, muitos não compreendem, muitos têm a dificuldade, achando que ser submissa é aceitar tudo e, inclusive,
maus tratos. Bom, a Bíblia, ela é bem específica quando fala de submissão, porque em momento nenhum ela nos diz para aceitarmos maus tratos. Pelo contrário, lá em Efésios capítulo 5, vai dizer assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo. As mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. E no versículo 25, a gente vai também ter o contraponto dos maridos, que diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. Bom, nós precisamos compreender, antes de mais nada, que aqui em Efésios, nós estamos ouvindo falar sobre um casal que tem como base de relacionamento Cristo. O marido precisa amar, respeitar, tanto quanto a mulher ser submissa. E a submissão, ela é uma bênção que muitas mulheres nesses tempos atuais estão rejeitando. A sociedade cada vez mais competitiva vem estimulando os casais a entrar nessa maluca discordância, nessa distorcida visão. E é interessante que quanto mais a pessoa interage com essa loucura da modernidade e deixa a palavra de lado, ao invés de buscar uma vivência contempladora, nós percebemos a ruína dos matrimônios. O tema submissão como papel feminino é considerado descontextualizado e por muitos antiquado. Na atualidade, a mulher, ela precisa ser independente. Ouvimos muita fala de: não dependa do seu marido, não dependa de homem para viver, tenha as suas próprias coisas, tenha a sua própria vida. Entretanto, a palavra do Senhor, ela não concorda com essas afirmações. O casal, ele precisa ser um. O casal precisa ter a compreensão de dentro desse relacionamento, de dentro do matrimônio, que eles são um e que eles não estão em busca da própria felicidade, mas de se dispor à felicidade do seu cônjuge. Posso dizer que ser submissa não é uma tarefa fácil para as mulheres. Afinal de contas, a mulher, ela tem também a sua ideia, ela tem também as suas interpretações das vivências. Entretanto, quando a mulher compreende a palavra de Deus e entende o seu lugar de submissão, ela compreende que o seu marido é o líder do lar e responsável para que haja uma movimentação mais assertiva aos olhares de Deus. E por isso, eu convido a você a refletir junto comigo quanto a esse movimento que tem ganhado tanta força e levado as mulheres numa direção que talvez não tenha volta. O casamento continua sendo instituído por Deus. O Senhor, quando Ele criou o homem, Ele viu no homem uma necessidade de companhia. A mulher, ela foi criada para completar um propósito. Então, mulher, entenda o seu lugar. Quando nós somos submissas, nós estamos em obediência antes de mais nada a Deus. E nós precisamos compreender o direcionamento de Deus, o propósito de Deus para a nossa vida matrimonial.
O movimento feminista que tem afetado parte da igreja dita as regras do que é politicamente correto na sociedade, constrangendo os cristãos a se posicionarem. Afinal de contas, se uma cristã diz que é submissa, ela corre o risco de ouvir que ela é uma mulher antiquada, que ela está ultrapassada, que ela está se anulando. Isso não é uma verdade. Nós, como mulheres cristãs, precisamos compreender o nosso papel e a nossa posição. E entender que a palavra de Deus determina uma relação conjugal onde o marido sempre exerce a liderança em seu lar e na sociedade. Mas para conferirmos se estamos falando a mesma linguagem quando usamos a palavra submissão, nós vamos esclarecer que submissão não significa que a mulher é inferior ao homem. É notório que há muitas mulheres mais capazes do que os homens. Existe um grande número de mulheres que são muito mais inteligentes, dinâmicas, organizadas e muitas outras funções as mulheres fazem com mais destreza. Todavia, as suas virtudes e dons devem ser usados para potencializar as virtudes dos maridos e estimular a sua liderança. A submissão não significa que a esposa deve anular a sua própria maneira de pensar. Se ela fizer isso, estará sendo insubmissa pela omissão do seu papel como auxiliadora. A submissão não significa desistir de influenciar o seu marido. Muitas vezes, os maridos estão errados. Mesmo que sinceramente errados, a companheira não pode omitir a sua opinião, nem desistir de se esforçar em demonstrar que a liderança do marido poderá prejudicar toda a família. Entretanto, nós como mulheres precisamos saber como falar. Não de uma maneira manipuladora, mas de uma maneira a trazer ao entendimento do marido de uma forma reflexiva, com muita sabedoria, para que ele entenda que o homem precisa do auxílio de Deus e ele não pode agir sozinho de forma independente. Submissão não significa que a mulher deve se render a toda a exigência do seu marido. A mulher não é um objeto do seu esposo, pelo contrário, Deus a criou em igualdade de valor e deve ser respeitada em suas opiniões, necessidades, anseios, sentimentos e limitações. Sabe, no início dessa reflexão eu citei uma jovem que estava falando sobre isso. E algo que muitas vezes é dito com certo tom de brincadeira, mas é levado muito a sério, inclusive é dito em púlpitos, e a gente precisa estar atento a isso, ao que nós estamos ouvindo, ao que nós estamos falando, é que a mulher tem aquele jeitinho de convencer o marido. Irmãs, nós não devemos ter jeitinho para convencer os nossos maridos. Afinal, isso seria manipulação. E isso nos remete a uma personagem chamada Jezabel. Manipulação não cabe ao caráter cristão. Portanto, a mulher não pode ter jeitinho para convencer o marido. A mulher de Deus, ela precisa ser sábia. Ela precisa saber a hora de falar, o momento de chegar e a maneira como irá se colocar diante da situação. Afinal de contas, nós não estamos aqui para provar que estamos certas em nenhuma situação. Mas é difícil. Eu concordo que é difícil, principalmente para aquelas mulheres que são mais ativas, né, que talvez tenham uma personalidade mais espontânea, mais dinâmica, mas nós precisamos pedir ao Senhor para que nos ajude a auxiliar o nosso esposo da maneira correta. Afinal de contas, quando a mulher não é sábia, ela mesmo com as suas mãos destrói aquilo que o Senhor abençoou.
Então não nos deixemos levar por essa falácia de que nós temos jeitinhos. A mulher cristã não tem que querer ter jeitinho para convencer o seu esposo. Nós temos que ter sabedoria. Nós não estamos aqui para atuar como Jezabel. Nós estamos aqui para atuar como Esther, como Ruth, como Débora, como mulheres de valor aos olhos do Senhor. E ser uma mulher submissa é ser uma mulher sábia. E quando a gente entende que o homem também tem o seu papel em Cristo, de cuidar, de zelar, a submissão ela não se torna um fardo, ela se torna um prazer. Como é prazeroso ser submissa ao esposo que cuida, que zela, né, que está disposto a lutar pelo seu lar, pelo seu casamento, pelos seus filhos. E aqui eu queria ressaltar algo que também me chamou a atenção nesse assunto. Nós precisamos compreender de fato quem nós mulheres somos no Senhor. E aos homens que estão nos ouvindo, que são também casados, que têm o seu matrimônio, vocês homens precisam saber quem são e quem precisam ser em Deus, para que assim consigam efetivamente exercer sua função de esposo, de pai, assim como nós mulheres. Sabe, o Senhor criou o homem e a mulher para que caminhassem juntos, para que entrassem em concordância. Não vamos cair no erro do primeiro casal, que no primeiro impasse houve uma discordância e um culpou o outro. Um foi dando a culpa do erro para as circunstâncias e para as situações. Nós precisamos aprender com o erro do outro para que não seja necessário pagar o preço do pecado e do erro cometido. Que as mulheres sejam submissas aos seus esposos, aos seus maridos. Que as mulheres sejam submissas à liderança. Que a liderança seja uma liderança saudável. Que os maridos sejam maridos segundo o coração de Deus. Nós precisamos compreender, mulheres, o nosso lugar. E a nossa feminilidade nada tem a ver com o feminismo da atualidade que tem sido pregado tão fortemente, inclusive e infelizmente, dentro de algumas igrejas. Nós precisamos voltar à palavra de Deus. Nós precisamos aprender a nos colocar no centro da vontade de Deus e compreender o nosso lugar, o nosso papel dentro da nossa casa, dentro da nossa família, com os nossos esposos, para que assim a nossa família possa apontar para Cristo, para que assim o nosso casamento possa apontar para Cristo. Muitas vezes nós mulheres queremos ter a razão. Muitas vezes nós mulheres temos sim dificuldades de enxergar que não é tempo de falar, que não é tempo de bater de frente. Muitas vezes temos dificuldades de guardar para nós mesmas as nossas expressões faciais. Mas que o Senhor nos conduza dentro do seu querer, seja dentro da nossa casa, seja dentro da igreja, seja aonde formos, que nós tenhamos a compreensão daquilo que o Senhor nos chamou para ser e da nossa posição dentro da nossa casa e na sociedade. Sejamos sim mulheres submissas aos nossos maridos. Não vamos deixar que a atualidade, que os séculos, que os anos venham distorcer a palavra de Deus. Mulher, você não foi chamada para convencer o seu marido com jeitinho. Você não foi chamada para ser o pescoço do seu marido, para virar a cabeça para o lugar que você quer, para onde satisfaz a sua vontade momentânea. Não, você não foi chamada para isso.
Nós fomos chamadas para sermos auxiliadoras, companheiras, andar ao lado, nem atrás, nem à frente, ao lado dos nossos maridos. E que a sabedoria do Senhor seja sobre a nossa vida, para que assim nós sejamos edificadoras dentro da nossa casa, submissas por prazer, em obediência ao Senhor, para que assim possamos agradar o coração do Pai e manter unida uma família em Cristo Jesus. Amém? Ficamos agora com o louvor. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. À medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. E eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. À medida em que te conheço mais, tudo perde
agora a gente vai voltar, mas para um momento bem interessante. Nós vamos falar aqui de um assunto que é atual, embora por muitas situações aqui em Arraial do Cabo a gente não veja tanto. Não é verdade? Mas não, irmãos, não caiu em desuso não, tá? Nós vamos falar sobre o evangelismo, que afinal é o principal. Não é verdade? Falar sobre a palavra de Deus, levar a palavra de Deus para aquelas pessoas que ainda não conhecem o evangelho, que por muitas vezes ouvem o nome de Jesus, sabem superficialmente sobre a pessoa de Jesus, mas que ainda não tiveram o contato verdadeiro com a palavra de Deus. E hoje aqui para a gente falar um pouco sobre isso, sobre o evangelismo, sobre a importância do evangelizar. Eu tô aqui com a Adrianinha, para os íntimos, a Adriana Barcelos, que é diaconisa, certo? Nós vamos falar um pouquinho sobre o evangelismo, né, Adriana? Mas antes da gente entrar nesse tema, que é tão importante para a Igreja de Cristo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. Amém, né? É um bom dia para todos que estão nos ouvindo, que a mesma presença boa e agradável de Deus que está aqui esteja Amém. Sobre a vida de cada um ouvinte. Eu sou bem simples, né? Como você disse, eu sou a Adrianinha. Eu tenho esse lado assim, bem-humorado, divertido, porque faz parte um pouco da minha essência, de quem eu sou, né? Mas a seriedade da palavra é algo real e vivenciado todos os dias na minha vida. Eu sou a Adriana Cunha Barcelos de Oliveira, a Adrianinha, da Igreja Assembleia de Deus, da Catedral Assembleia de Deus, Campo Madureira, aqui do Arraial do Cabo, Praça da Bandeira. Sou nascida e criada no Evangelho. Eu sou filha adotiva, né? Fui gerada em uma família evangélica, porém com muitos problemas, e fui adotada com poucos anos de vida, 1 aninho de vida, 2 aninhos de vida, mas sempre criada pela minha mãe, pelo meu pai, minha falecida mãe Maria do Carmo, né? E meu pai Edgar Barcelos, na Igreja Assembleia de Deus, onde eu congrego até hoje. Fui instruída desde que como a gente costuma dizer, né? Desde que me entendo por gente, e aprendi com a minha mãe a amar a obra do Senhor, a permanecer no caminho, a não ter o mundo como um vislumbre bom, né? Não que a gente não passe por adolescência, juventude, mas meus pés, para a glória do Senhor e mediante as orações da minha mãe. Minha mãe era uma pessoa muito leiga, muito sem conhecimento bíblico ou de estudos, mas a fé, o fervor de oração e a correção, o exemplo me instruíram dentro da palavra, nos caminhos do Senhor. E hoje, para a glória de Deus, né? Infelizmente ou felizmente, nós como filhos falamos infelizmente, mas para a glória do Senhor, minha mãe já dorme no Senhor, mas hoje em Deus eu tenho me tornado aquilo que Deus já tinha falado desde a minha infância, uma serva de Deus, pela infinita misericórdia usada na palavra, porque tudo é dele, por ele, para ele. E hoje eu sou professora da escola dominical, e é um pouco cômico, porque eu queria muito ser professora das criancinhas, porque eu tenho esse lado divertido, de brincadeira, né? Pessoalmente você viu, eu sou muito pequenininha. Então as criancinhas da igreja, eu acho engraçado que elas ficam para mim: tia Adrianinha, oi, tia Adrianinha, você tem 10 anos? Aí eu tenho, vou fazer 11. E eles acreditam e eles interagem, porque eu entro no mundo deles, e isso faz muito bem para minha alma, sabe? E por essa interação com as crianças, e sempre mediante a palavra, eu pensei que o Senhor fosse me dar, né, uma classe infantil para que eu lecionasse, brincasse. Mas o Senhor é lindo. E eu, com 15 anos, iniciei o meu curso
normal, né? Que a gente chamava de normal. Sim, ainda é curso normal. Aí eu fiz lá no 20 de julho, iniciei, onde eu sempre estudei. E com 15 anos eu recebi uma promessa, né? Uma ordem e uma promessa do Senhor. Um dia eu tinha ido na casa da missionária Málvia, lá na vila, porque eu estudava de manhã, estagiava à tarde. Então, nesse intervalo, eu ia na casa dela, porque eu sempre fui a jovem, a adolescente. Eu não ficava com o grupo dos jovens, eu ficava no grupo das irmãs, né? Porque era onde eu me sentia bem. E eu indo na casa dela, né, por interação, a gente tinha os mesmos pensamentos de oração. E aí eu tinha ido na casa dela e ela foi orar por mim nesse dia que eu precisava. Eu fui orar por mim porque eu tinha levado uma amiga minha que estava findando o curso. Estava no último ano do curso e eu estava no primeiro. E eu vi Deus usar ela para essa minha amiga e falar assim: Deus me mostra aquelas revelações, né, de poder, de revelação que Deus vai, né, mostrando e transcorrendo o futuro da pessoa para algo maior. E foi falando para minha amiga: eu vejo Deus colocando você em lugares, em escolas, em pré-escolas, e você recebendo muita cartinha de aluno. Sim. E eu achei aquilo tão lindo. Eu quero isso pra mim. Aí eu fui pedir oração também, né? Poxa, se Deus está abençoando tanto hoje, quem sabe, né? E eu fui. E quando eu cheguei lá e ela foi orar por mim, pra mim foi diferente. Naquele dia, com 15 anos, a gente já conhece quem é o Senhor. E resumo, Deus usou ela pra mim e disse assim: filha minha, eis que esta formação virá a ti. Este canudo e este diploma virão em tuas mãos, porque eu tenho propósito nisso. Mas eis que tu serás preparada exclusivamente, usou essa palavra, exclusivamente para a minha obra. E tudo que vem do Senhor a gente acha lindo, porque a gente não sabe a dimensão do que Deus está falando. Sim. E eu achei aquilo lindo com 15 anos. E não entendia eu que literalmente eu não conseguiria lecionar. Mas depois de 20 anos, depois de 20 e poucos anos, 24 anos depois dessa promessa, em 2019, Deus cumpriu. E o Senhor, eu costumo dizer assim, porque quem conhece o Pai sabe como o Pai trata cada filho. Sim. E eu, por causa da personalidade, da espontaneidade ou explosividade, às vezes, o Senhor me trata como: é isso aqui, sem vertente para tentar, né, argumentar. Sim. E aí o Senhor lhe manifestou e disse, usando uma serva dele, eu costumo chamar ela de tia Elísia, é a diaconisa Elísia Carvalho da minha igreja, professora da escola dominical, mestra da escola dominical. O pai dela, o saudoso pastor Geraldo da Silva Carvalho, também muito mestra também. E ela, em 2019, eu costumo dizer, livre e espontânea vontade do Senhor, disse: chegou o tempo de você lecionar na escola dominical. E eu fiquei assim apavorada, porque 3 anos antes o Senhor começou a falar em profecias e disse assim: eis que um grupo te espera para ser ensinado a respeito da minha palavra. Vá e ensine. E eu falava: meu Deus, que profecia é essa? E porque eu não tenho formação superior, só tenho formação média, né, ensino médio, o antigo 2º grau, né? Sim. Então eu assim me achava incabível e improvável para aquela situação, porque eu entendia na minha pequenez que para lecionar algo, você no mínimo precisaria ter a faculdade superior, teologia, ter lido não sei quantos livros. Eu, na minha inocência, né, eu sei que isso é mais do que necessário, sim. É necessário estudar, é necessário se preparar,
é necessário se graduar, porque você não está fazendo para qualquer pessoa, Exato. para o Senhor. Mas dentro da minha realidade, então, aquilo era incabível, impossível para mim. Então, quando Deus começou há 3 anos antes da Elísia me chamar para a escola dominical, me chamar não, eu costumo falar, me convocar, que Deus não apenas chama, Ele convoca. E aí eu fiquei muito estarrecida pelas aquelas profecias. Mas aonde eu ia, a palavra do Senhor não muda. E era a mesma palavra, todas as vezes. E eu ficava, meu Deus, como é isso? E aí, de 2017 até 2019, essas profecias, essas ordens, em 2019, Elísia me chamou. E aí eu pensei, ué, mas ela me chamou, ela é do adulto. Porque eu queria lecionar para as crianças. E aí, para a glória do Senhor, Elísia me chamou e me colocou para lecionar para as irmãzinhas. Eu costumo dizer as minhas criancinhas, de 60, de 70. Mas presta atenção, Adrianinha, você já, antes de ser a professora, você já evangelizava. Sim, o evangelho faz parte de quem é verdadeiramente nascido de Cristo. Sim. Porque a própria regeneração do Senhor na nossa vida já é o evangelho pregado. Sim. Porque muitos pensam que é preciso muito recurso. E não, na verdade não. É preciso que você tenha em si, e pela infinita misericórdia, a presença do Espírito Santo. Porque é Ele quem convence do pecado, do juízo e da justiça. Então, o verdadeiro evangelho pode ser anunciado de formas, N formas e multiformas, porque o Senhor é assim. Mas o verdadeiro evangelho é uma pessoa transformada, que exala e que reluz o poder do Senhor e o brilho do Senhor na nossa vida. E como a nossa conversa é sobre o evangelismo e a gente vê, né, que em muitos casos as pessoas não compreendem, como é que eu vou evangelizar alguém, eu não estou preparado. Mas é simplesmente o que você acabou de falar, o evangelismo, ele se dá através da sua vida. Sim, se dá através da nossa vida e se dá através da... Não necessariamente do empenho, mas você vai entender o que eu quero colocar. Verdadeiramente, quando você domina uma área, você fala com muita mais clareza, com muita mais leveza sobre aquela área. Sim. Se a pessoa é ortopedista, ele não vai saber falar de cabelo, não vai saber falar de pele, mas vai saber falar de osso, porque é a área que ele domina. E evangelho nada mais é do que anunciar as boas novas. Sim. As boas novas do reino de Deus. O reino de Deus que é vindo para a terra através de Jesus, né? Na pessoa de Jesus. Porque o evangelho nada mais é do que a própria palavra de Deus. E nós entendemos em João, né? João 1 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo nada mais é do que... Verbo é palavra. Sim. E a palavra é Jesus. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Se Jesus veio como própria palavra à terra, então falar de Jesus, falar do poder de Jesus, falar da transformação e da soberania que só Jesus pode fazer na nossa vida, é pregar o evangelho. Até porque eu entendo que o evangelho não é apenas anunciar as boas novas, mas é anunciar o que a boas novas faz em mim, para que seja novo e renovo para o meu próximo. Porque a palavra do Senhor, ela é viva. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é viva. E tudo que é vivo não é estagnado, não é parado, não é engessado, não é metodologicamente centrado e inabalável. Inabalável em princípio, inabalável em firmamento, sim. Mas inabalável não significa que eu tenho que obrigar a pessoa a ser, porque eu acho que aquele gesso cabe melhor nela. A palavra de Deus, ela não é que ela se adapta à pessoa, mas ela toma a forma do que a pessoa entenderá, né? Hoje na igreja eu acho muito importante e lindo o reconhecimento. Hoje, né, eu me encontro com uma deficiência, né, a qual eu tive um acidente em 2014, fazem 10 anos,
E eu sei como que é difícil essa interação para quem tem algum tipo de deficiência. As igrejas que às vezes não tem rampa ou não tem libras, acessibilidade, né? E essas coisas assim podem parecer tão simples no dia a dia, mas quando você vivencia uma situação dessa natureza, você entende a importância de priorizar a diversidade. Isso, das pessoas e a necessidade de cada um. Para mim, quando eu chego numa igreja que tem rampa, eu acho isso a demonstração do amor de Deus, o evangelho pregado. Por quê? Porque Deus fez com que a pessoa que ama se importe com a minha dificuldade. Uma ferramenta de evangelismo. Sim. Daí vem as ferramentas que podem ser variadas, sutis ou grandiosas, sutis ou megamente produzidas, mas a grande questão é, tudo isso é em prol de quê? Né? E dentro dessas vertentes, nós temos que entender que o evangelismo nada mais é sendo o poder de Deus e a palavra de Deus, ela tem que ter base em Deus. E Deus é o quê? Amor. Ai, Deus é amor, então eu vou poder fazer tudo o que eu quero. Não. É o amor que salva. É o amor que transforma. Então se transforma o velho homem que bebia, que se prostituía, que se drogava, que roubava, não roubará mais. Porque o amor que o alcançou o transforma. É porque muitas pessoas desrespeitosamente usam o termo Deus é amor, então eu posso fazer o que eu quero que Ele vai me perdoar. Então, olhando por essa vertente, a gente inclusive percebe a necessidade de um evangelismo mais efetivo. E nos dias de hoje, na sua percepção, mudou a maneira de evangelizar, não está tão ativa, mas o que você acha do evangelismo atual? Eu acho que está se perdendo muito, não só de efetividade, de ação contínua e real, tanto em ruas, quanto na própria igreja, quanto no secular, mas o que entristece o meu coração, eu concebendo dentro da minha visão, é o tipo de evangelismo, porque o evangelismo real, a Bíblia diz que o que a tua mão direita fizer, a esquerda não precisa ver, não tem que ver. Porque o evangelismo se fala de amor, o amor do Pai para conosco, o reino que veio até nós, sendo nós não merecedores. Então, você não vai a uma pessoa porque ela é digna. A gente vai até ela, seja uma pessoa em situação de rua, ou seja uma prostituta, ou seja um drogado. Não é merecimento, é amor, é graça. É graça. Então, só que hoje muitas pessoas estão indo a essas pessoas, muitos que se dizem os evangelistas, em prol de status em mídia. Porque a mídia hoje divulga, propaga, mas também escandaliza. Sim. E esse escândalo do evangelho é algo que tem ferido a minha alma. Eu tenho pensado no Senhor, o que é isso? Então o evangelismo hoje, às vezes, pode até ter ficado de proporções maiores, mas eu creio que a essência do evangelismo se perdeu há muito tempo. Porque hoje não é o evangelismo genuíno e puro, aquele que faz e não precisa ver. Hoje é um evangelismo que precisa estar em mídias. É errado divulgar um trabalho? Não é errado. Mas a Bíblia diz que Deus avalia e sonda a intenção do nosso coração. E a gente vê, não por julgamento, mas por fato, que muitos já vão para aquele propósito com a intenção de crescimento, de autopromoção. Sim. Então o evangelismo tem se perdido hoje em dia por esses motivos. Isso na minha visão. Você falou sobre a mídia, sobre
as vantagens e as desvantagens, mas como lidar então com a secularização e a indiferença religiosa? Isso é algo também que está gritante, mas que nós que somos cristãos entendemos que tudo tem um tempo determinado. E a Bíblia diz que quando começassem os sinais, né, os princípios de dores, seria o indício da volta de Cristo. E eu entendo que essa secularização, esse esfriamento, tem a ver com isso. É necessário que se cumpra como tudo que está escrito na palavra. E a palavra não muda, a palavra não passa, a palavra não negocia. Ela se cumpre. E isso eu vejo como um cumprimento triste, dolorido, para quem ama verdadeiramente ao Senhor, a sua obra, a sua palavra, mas algo que precisa ser cumprido e realizado, porque a secularização nada mais é do que um esfriamento. Não há mais o fervor, o queimar do amar, do querer, do desejar ao Senhor com a santidade de quem Ele é, com a primazia de quem Ele é. A Bíblia diz, Deus diz, sede santos, porque eu sou santo. E isso não tem sido uma realidade. E não é santidade em questão de vestimenta, porque tem pessoas que são religiosas, não santificadas. A santidade tem a ver com caráter, com índole, com pensamento, com atitudes, com decisões. E tem pessoas que às vezes banalizam isso e acham que se eu me cobrir mais, vou ser mais santo. Mas os pensamentos são impuros, as atitudes são abomináveis. E às vezes uma pessoa que está com uma roupa muito mais leve, muito mais solta, é muito mais um templo santificado do Senhor do que aquelas pessoas que priorizam isso. Por fora, a Bíblia fala que Jesus chamou os escribas e os fariseus de sepulcros caiados. E é a configuração, é a ilustração disso. Tanta religiosidade, tanto conhecimento, tanta ênfase, quando na verdade por dentro estão mortos, como cadáveres dentro de um sepulcro. E eu creio que a secularização é isso. Nunca será normal a palavra de Deus. A palavra de Deus é perfeita, atual e santa. Ela não é mais um texto, ela não é mais um comentário. Ela é atual, real e viva. Então ela atua de forma, a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela penetra na divisão da alma e da medula, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, se os pensamentos e as intenções hoje, independente de modernização ou não, ela vai lá, ela atua lá. Ela quebra os grilhões e os aprisionamentos da mente nesse momento. Então ela não foi há 2000 anos atrás, ela é hoje e sempre será. Ela não precisa ser atualizada. Ela é atual. A gente estava falando também sobre algumas ferramentas, né? Umas não tão notórias, outras maiores para o evangelismo. E eu acompanho um rapaz que ele atua, na verdade, não é um trabalho, ele atua como voluntário numa clínica de dependência química cristã. Sim. E ele foi até a rua, foi o primeiro vídeo que eu assisti desse rapaz. Ele foi até a rua, convidou um homem em situação de rua e conversou com ele um pouco, perguntou se ele queria, né, um corte de cabelo, uma higienização pessoal. E aí ele fez e filmou, sabe? Sim. Ele deu banho, ele fez a barba, ele cortou as unhas, ele chegou... Ele fez tudo, gente, ele fez tudo. Ele limpou os ouvidos, ele fez tudo. Sim. Toda a parte da higienização com esse senhor, ele fez. E no final, ele, conversando com o senhor, ele provavelmente pergunta, porque não aparece o que é dito, sim, né? E aí o senhor provavelmente disse que gostaria de comer um prato específico, pois ele montou a mesa
Ah, eu vi esse vídeo também. Ele montou a mesa para o Senhor e ali ele fez a refeição e em seguida ele levou o Senhor para a clínica de reabilitação. Sim. E muito foi dito na internet, porque quando eu assisto esses vídeos, eu vou até os comentários para tentar perceber como é que estão as mentes. Sim. Sabe? Porque até então eu não vi ali absurdo nenhum, né? De exposição ou de qualquer coisa que algumas pessoas citaram. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer aqui sobre o evangelismo, Adrianinha. Cada pessoa, ela vai precisar ser atingida com uma estratégia. Sim, certo? Lógico. Nós temos evangelismo em aldeias, nós temos evangelismo nas ruas, nós temos evangelismo em situações de risco, nós temos evangelismo em várias situações. Sim. Todo evangelismo, ele é traçado a mesma meta e funciona o mesmo modelo para todas as circunstâncias? Não, ele não é traçado as mesmas circunstâncias, mas a mesma meta, creio que sim. Porque a meta do evangelismo é levar o meu próximo a Cristo, a salvação eterna. Os métodos, as estratégias, os instrumentos, os recursos serão totalmente diferentes. Porque há uma linguagem indígena, né? Até a Débora, conhecida da gente, amiga da gente, ela faz esse trabalho. Para lá é uma realidade que ela está se adaptando e eu tenho visto que são realidades físicas também. Sim. Roupas, sapatos, alimentos, brinquedos. Essas áreas você precisa... A Bíblia diz que nós estamos em guerra. Os servos do Senhor militam em prol da obra de Deus. Evangelismo também é guerra. E isso é o que as pessoas não entendem. Não é de qualquer maneira, nem é de qualquer forma. A grande questão do evangelismo é que hoje quer-se muito alcançar metas. Sim. Usam-se recursos variados e excelentes. Mas por que muitas das vezes não há retorno? Porque eu gostaria de mencionar a Bíblia. Porque não há luta sem uma preparação. Um boxeador, quando entra no ringue, ele não chega lá e bota as luvas e vai lutar. Ele teve anos e anos de preparo físico, de preparo mental, de alimentação, de condicionamento, para que aquela luta naquele dia fosse marcada. Isso é no secular, isso é humano. Sim. Você imagina uma proporção de reino espiritual, porque é o reino de Deus, em prol do reino de Deus. Se não fosse uma luta, o Senhor não nos deixaria as armaduras espirituais. Capacete da salvação, todo mundo conhece isso. Sim. Mas não prioriza isso. Porque a prioridade do reino é a salvação, sim. Mas mediante um preparo. Não é porque só você tem fé. Eu tenho fé. Ai, que lindo. Lindo isso. Tem necessário. Fé. Mais do que necessário. Mas a Bíblia diz que a fé sem obra, ela é morta. Elas são mortas. Então, o que acontece? Não adianta ter fé e não se dispor à obra, não se preparar para fazer a obra, não se capacitar, né? Uma pessoa precisa estudar, ok. E uma pessoa... Porque no meio de rua existem pessoas com problemas psicológicos, sim, emocionais, espirituais, físicos. Ah, então eu vou estudar medicina. Não, você vai se preparar para o que Deus quiser te usar, a proporção. Vai conhecer o terreno aonde você quer atuar, né? Até porque ir para uma guerra sem conhecer o inimigo é automaticamente perder a guerra humanamente falando. Nós não perdemos a guerra porque o nosso Deus, o nome dele é vencedor. E nós cremos nisso. Mas não adianta crer sem se preparar. Por que muitas pessoas que antes faziam o evangelho abandonaram
essa vertente, essa ordem, esse campo de trabalho. Porque se for despreparado, volta retalhado, volta machucado, volta ferido, volta psicologicamente esgotado, devastado. É porque o que a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, em outras versões o poder. Mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Os confins da terra chegou a gente. Começou na Judéia e na Samaria. Mas hoje nós, os confins da terra, se comparado geograficamente a Judéia e Samaria, nos alcançou. Mas não foi de qualquer forma. A primeira ordem do Senhor é mas, quer dizer, tem um porém. Sim. Não é de qualquer maneira. Recebereis poder. E poder se fala não de autoritarismo, nem de imposição ou algo egocentrismo, porque nós vemos muito isso hoje em dia, mas poder de resistir ao inimigo e à atuação do que ele está fazendo naquela vida, porque há situações que mesmo cheio do Espírito Santo, por humanos que somos, nós somos seres humanos, temos falhas, carências, dificuldades. Quando a gente vê coisas extremas na rua, a nossa alma dói de uma forma que a gente pensa assim: meu Deus, o que é isso? O que aconteceu para que esse ponto chegasse na vida dessa pessoa? E aí vem muitas das vezes o abalamento emocional. Então, o poder é poder não apenas para ser cheio, mas ter a capacidade de resistir e permanecer de pé e para conseguir estender a mão ao seu próximo. Então, sem poder, sem fé, não é possível exercer, né? Então, o poder, e esse poder se manifesta não apenas nas armaduras espirituais, mas esse poder também se manifesta quando o Senhor fala dos dons espirituais. Alguns vão chegar ali e vão orar por aquelas almas, e aquelas almas serão libertas na mesma hora pelo poder do Senhor. Outros terão o amor de dar um banho, de dar um prato de comida, de limpar as feridas, de fazer um curativo. Cada um vai ter um dom específico e uma capacidade específica. E aí a gente já entra na formação de um grupo para evangelizar. Qual seria, humanamente falando, né? Qual seria uma das melhores estratégias ou uma das estratégias de maior eficácia para montar um grupo de evangelização? Não existe eficácia, ao meu ver, sem oração. Porque a oração é onde você, assim como um comando de exército, o general dá comando aos seus soldados. Não, a oração é o receber instruções, clamar por instruções. Sejam instruções de como fazer e a quem direcionar. Alguns não serão aptos, como eu vou dar exemplo do que é humano para que o mundo espiritual seja compreendido. Em uma guerra, o general, o comandante, coloca alguns como linha de frente, alguns na retaguarda e outros como atiradores de elite, digamos assim. Deus, a perfeição de Deus que sonda e conhece em nossa vida, em nossa alma, todo servo que é fiel. Então ele conhece o profundo oculto escondido. Então ele sabe das capacidades e fragilidades de cada um de nós. Então a quem Deus levantar para constituir essa organização, ele dará visão espiritual e entendimento de discernir. A Bíblia fala discernir, porque a Bíblia diz que quem anda em espírito, nós que somos de Jesus, cremos em Deus e o Espírito Santo habita em nós, nós discernimos o mundo espiritual através do Espírito Santo. Então, o Espírito que está em mim
testifica, se identifica e confirma com o Espírito que está no meu irmão, que é o Espírito Santo de Deus. E aí me faz entender, não apenas no secular, as capacidades, mas as fragilidades. Talvez ele tenha muita força. Aí eu pense, vou colocar ele como linha de frente? Sim. E o Espírito Santo vai me dizer, ele tem muita força, mas ele não tem resistência. Porque linha de frente não é apenas força, é resistência. Vamos voltar ao exemplo do boxeador. Eu sei que eu estou voltando, é porque é fácil para explicar a dinâmica do reino. Sim. Muitas das vezes no reino, aí vamos transferir para o ringue. Ok. O boxeador, às vezes, que vence, não é aquele que mais bateu, é o que mais suportou os golpes. E no final ele dá um golpe e derruba o seu oponente. Então o reino de Deus não é feito, mas se identifica muito com a resistência. Muitas das vezes a pessoa pode não ser tão forte, não ser tão eloquente, não ser tão conhecedor da palavra, mas tem tanta fé e resiste a tantos ataques que ele consegue resistir na guerra. Então, a resistência é um dos requisitos para a linha de frente. A resistência dentro do campo missionário para evangelismo é uma das prioridades, além, logicamente, do amor ao seu irmão, da fé, porque isso é inerente ao cristão. Sim. Mas a resistência não é inerente a todos. Verdade. Alguns têm, alguns não. Então, a resistência é um dos pré-requisitos para essa obra de evangelismo, porque resistir os ataques, resistir às visões estarrecedoras que você será exposto, resistir é absorver aquela dor e não deixar ela te derrubar. Então, os pré-requisitos são Deus, primeiramente Deus, a primazia é Deus, o amor, a fé, o discernimento e pessoas resistentes e aptas, uns para resistir, outros para amar, outros para cuidar, outros para orientar, porque a Bíblia diz que multidões seguiam Jesus. E aí o Sermão da Montanha. Sim. Né? E Jesus ensinava a multidões e se assentava com elas. Você está disposto a ficar horas e horas e horas explicando, repetindo, ensinando, tirando dúvidas, vendo as lágrimas ou o desespero e esperar a pessoa desabafar tudo aquilo e voltar novamente? Mas eu não entendi. Então vamos lá de novo. Então, assim, aprendendo com Jesus, o ensinar, né? Porque como eu também sou professora da escola dominical, é muito isso. O ser mãe, o ser um ensinador, é isso. É a paciência de retornar quando a pessoa precisar. E a Bíblia diz que Jesus, quando se sentava com a multidão, tinha toda sorte de gente, toda sorte de pessoas, adultos, mães, velhos, idosos, novos, crianças. E Jesus se importava não apenas com o espiritual, mas a Bíblia diz que ele fez milagres, multiplicou pães e peixes, para que aquelas pessoas não apenas fossem alimentadas do espírito em suas almas, mas fossem alimentadas do físico. Sim. Então Jesus é o melhor evangelista, quem devemos seguir. É lindo a gente poder falar sobre evangelizar e olhar para Jesus. Sim. Né? Que é o nosso maior exemplo em tudo. Em tudo que a gente precisa aprender, basta olhar para Jesus, que a gente Amém. Aprende com o melhor mestre de todos. Mestre dos Toda a mestres. simplicidade, todo o amor, né? Afinal de contas, só mesmo Ele. Só né? Ele. Tendo toda a autoridade, todo o poder, se esvaziou. Não usurpou de ser igual a Deus. E essa palavra usurpou hoje em dia é mais do que necessário que seja lembrado. Deus, o Todo-Poderoso, a manifestação do Deus Filho, não usurpou,
não quis crescer. Exatamente. Eu fico até emocionada quando falo sobre essa passagem, porque Deus, Jesus sendo Deus. E outra coisa que manifesta também a humildade de Jesus. Deus, o próprio Deus. Humanamente falando, Jesus, o filho de Maria. Sim. Mas Deus, o Pai, né? O Filho, o Deus Filho, lavou os pés dos seus discípulos. Sim. E enxugou. Sim. Tipo assim, quem quiser ser maior, tem que ser o menor. Diminua, né? Meu Deus, é muito forte. Isso é evangelismo. Sim. Porque o evangelismo é você ir servir. Sim. A quem está em uma situação socialmente olhando, o nada. Um despojo da sociedade, algo menosprezado. E você vai até lá servi-lo. Isso é o evangelho de Cristo. Aquele que se dispõe a cuidar do rejeitado, do à margem à sociedade. E você vai lá servi-lo. Lavar os seus pés, literalmente. Adrianinha, então, como trazer essa cultura, como criar uma cultura de evangelismo nas igrejas? Não só... Porque assim, a gente quando fala assim, tá falando mal das igrejas. Não é sobre isso. Não. É sobre a cultura a chama ser reacendida. Porque, pelo menos aqui em Arraial do Cabo, eu, francamente, se eu estiver errada... Quem estiver ouvindo pode vir fazer a correção, né? Nós nos retrataremos. Mas poucas são as ações efetivas de evangelismo aqui em Arraial do Cabo. Sim, são muito poucas. Ontem, por curiosidade, eu estive na Igreja Batista, né? No batismo da minha amiga, recém-convertida. E aquele primeiro amor, aquela empolgação, algo lindo de ver, que alimenta a nossa alma e cria esperança. Mas foi lindo o batismo e tudo, mas eu achei lindo também no final que o pastor ele trouxe um projeto. Eu não vou saber explicar o nome do projeto direito, que eu não tinha entendido o nome. Que vai atuar no carnaval? Isso. Jesus Água da Vida. Eu vou falar sobre isso. Ai, que bom. Então, ontem eu tive esse primeiro contato, porque foi falado superficialmente, então eu não pude entrar no propósito em si, saber nome, mas eu vi o objetivo. E eu vi com que amor, exatamente, com que devoção eles se entregam. Então não tem como propagar ou iniciar ou querer levantar evangelismo em lugar nenhum, seja na igreja, seja dentro do nosso lar, porque o primeiro evangelismo começa lá, né? Exatamente. Sem amor. Vou falar um pouquinho sobre esse projeto, né? Quando eu falei que eu não vejo muito, eu vejo, tá, gente? Mas eu não vejo muitos, né? E esse projeto Jesus Água da Vida realmente é lindo. Lindo. Eu já participei por uma vez, o CAF participou com as crianças no ano passado e em nome de Jesus, se Deus permitir, participará mais uma vez com eles, porque de fato é algo que nós precisamos encaminhar as nossas crianças e adolescentes para isso, né? O projeto Jesus Água da Vida, esse ano acontece do dia 1º ao dia 4 de março, né? E é um projeto que há anos vem se efetivando aqui em Arraial do Cabo, trazido pela Igreja Batista. Que bom. O que acontece? Eles vão para as praias de Arraial do Cabo. Eles atuam nas praias de Arraial do Cabo. Eles ensaiam durante o ano para isso. Que coisa Então, assim, linda. não é só chegar lá e fazer. A preparação. Existe um preparo para isso, né? Os adolescentes, eles ensaiam peças que falam de Jesus, né? Que falam sobre o amor de Deus. Eles saem evangelizando, eles se propõem a fazer tererê, né? Aquela trancinha no cabelo, enquanto vão falando de Jesus. Que coisa linda. É uma estratégia linda. E eu convido a quem não conhece ainda a participar do projeto, porque é algo que
acrescenta no nosso aprendizado Sim. e que nos desperta a uma necessidade da nossa cidade. Glória Né? a Deus. Glória a Deus pela Igreja Batista, é aqui da primeira Batista aqui de Arraial, mas engloba todas as batistas, Sim. né? Creio eu. E que assim, gente, vocês de fato precisam passar Glória a Deus. pela orla das praias enquanto eles estão atuando. É muito lindo. Amém. É muito lindo. E saber que existe uma preocupação, né, de algumas igrejas ainda de se colocar ao serviço. Né? Porque não se trata, eu converso às vezes aqui com o Marcelo, que o evangelismo ele não se trata de você entregar um papel. Não, vai além. Né? Vai além, porque eu entendo que essa dinâmica, toda essa preparação, tudo. Jesus é simples, pregava de forma simples, Sim. mas de forma eficaz. Então, nada é simples. Pode ser simples humanamente olhando, mas é eficaz. Às vezes, qual é a menina, qual é a adolescente que não quer fazer um tererê no cabelo? Exatamente. E isso é assim, o humano cuidando do humano para que o reino se estabeleça e cuide da alma. E simples, Adriana, eles vão distribuindo uma garrafa de água. Então, uma necessidade física do ser humano. Mas é porque aí vem aquele assunto que nós falamos, a estratégia de comando do céu. O Espírito Santo é perfeito para instruir. A Bíblia diz: abra tua boca e eu encherei. Então tá, não vou estudar. Não, você vai se capacitar, você vai se preparar, mas no momento exato o Senhor vai dar instrução, discernimento, palavra, estratégia para que o objetivo, Sim. salvar as almas, Sim. o Senhor venha salvar, seja alcançado. Aí fala assim, mas nem todo mundo aceita. Mas a Bíblia diz que a palavra do Senhor é a boa semente, que é lançada. Exato. Algumas germinam rapidamente, outras demoram bastante, dependendo da terra, dependendo da situação, dependendo do clima, Sim. humanamente falando. Sim. Tem pessoas que são mais propícias, se abrem, quebrantam o coração. Mas há pessoas que precisam romper tantas coisas. Sim. A terra é tão dura, tão difícil, tão árida, mas a semente permanece ali. Uma água que é entregue com amor no nome do Senhor é uma semente. Sim. Então, hoje, nas igrejas, e eu incluo, né, infelizmente a minha, porque eu também participo, sou membro da Igreja Assembleia de Deus Catedral, né, Madureira, o evangelismo está sendo deixado, sabe? Eu, de uma forma assim, vou levantar a bandeirinha porque eu faço. Não, coitada de mim. Mas durante muito tempo, agora recentemente por questões de saúde, me afastei. Mas durante bastante tempo eu sempre fiz visita nos lares. Sim. Né? E geralmente da nossa igreja mesmo, mas sempre lá tem alguém, um visitante, algum parente. Eu sempre visitei os enfermos, os idosos e os acamados. As pessoas que dantes podiam ir na igreja e agora não podem mais. Então, nós tínhamos um grupo específico para esses tipos de visita. E nessas visitas, às vezes a gente sai mais visitado do que quem foi visitado. É verdade. Mas pessoas que estão ali, ou vizinhos que escutam a oração e chegam, vocês estão orando? Bota o meu nome na oração, bota o nome da minha família. De uma forma simplória. É um tipo de evangelismo. Sim. Porque nós não podemos deixar, em momento nenhum, de levantar a bandeira do evangelho, que é a palavra de Deus. Sim. Se com muitas estratégias ou poucas estratégias, o Senhor sempre à frente, de alguma forma a semente será plantada. Mas a igreja hoje, eu digo geral, não identificando A, B, C, D, mas a igreja geral. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Sim. Por causa da iniquidade. Muitos escândalos, muitas,
muitas coisas que têm vindo à tona, até mesmo por causa da mídia, porque a mídia hoje é como uma pólvora, você acende e não sabe aonde vai parar. Sim. Mas infelizmente ou felizmente, porque a verdade precisa ser pregada. E o altar do Senhor não é lugar de mentira, não é lugar de engano, não é lugar de tramóia, não é lugar de nada disso. Então, infelizmente, a iniquidade tem crescido. Infelizmente, até mesmo nos altares. É uma realidade. E aí, com isso, está se perdendo a essência do Evangelho. Porque a essência do Evangelho é a palavra. Sim. E como viver a palavra, viver a verdade, se nem nós mesmos estamos vivendo. E eu creio que isso é uma dos pontos cruciais que tem feito com que o Evangelho, o evangelismo, tenha se perdido, tenha se desfocado, a igreja tenha perdido o foco do evangelismo, também por causa desses acontecimentos. Sim. Porque quando perde-se a essência da verdade, perde-se a essência da pureza, porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor ela é pura, ela é a água que nos limpa, que nos lava. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus, em João diz isso. Então, como lavar a alma de alguém se a minha não está lavada? E eu creio que a falta de pureza, a falta de leveza, a falta de vivenciar, não o evangelho pregado, mas o evangelho vivido, Sim. tem feito com que as igrejas percam essa essência. Isso é o meu entendimento, não é algo, né? Que sejamos nós a geração que se levanta. Amém, eu creio, recebo em nome de Jesus. Bom, a conversa tá boa, Isso o papo aí, tá bom, tá mas ótimo. estamos chegando ao final. Amém. Eu sou muito grata, Adriana, pela sua participação no nosso programa de hoje. Foi um prazer de verdade conversar com você, Amém. ouvir tanto de Deus, né? E sempre dentro da palavra e com com essa preocupação com o reino, com todo esse temor. Sim. É bom, né, a gente conversar com pessoas que ainda sentem esse temor. Amém. Não é verdade? E você que está aí participando com a gente, se ainda tiver alguma pergunta, deixa aí o seu contato com a gente no WhatsApp. E a gente, antes de dar tchau, eu queria pedir para você deixar um recadinho para quem está ouvindo a gente, e aí a gente se despede. Eu, antes de deixar o recado, só quero agradecer, né? Honrar e engrandecer o nome do Senhor. Amém. Que tem me feito passar por essas portas, porque as portas quem abre é Ele, os convites quem proporciona é Ele, usando vocês, a todos que o Senhor tem levantado para que eu exerça o ministério que Ele me tem confiado. Eu sou grata por tudo, peço perdão se de alguma falha, alguma forma entristeci ou ofendi alguém, não foi a minha intenção. A minha intenção é só falar do reino. E eu sou grata a Deus por essa oportunidade, a vocês. Quero honrar o nome do Senhor cada dia que eu estiver sobre essa terra. E para finalizar, eu quero deixar uma palavra muito conhecida, mas sucintamente explicar, né? Eu queria deixar a última palavra para todos que estão nos ouvindo, que em João capítulo 14, versículo 6, algo muito conhecido que é muito usado no evangelismo, todos dizem assim, porque Jesus disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É muito, os outros falam que é clichê, repetir esse versículo. Mas a palavra do Senhor é o poder de Deus, então eu não acho clichê. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, porque quantos estão sem direção? Exatamente. Precisando de um caminho, e Ele é o caminho. Quantos estão vivendo em mentiras, em falácias, em engano? E eu tenho a te dizer que Ele é a verdade, e Ele é a vida, porque caminhando nele, vivendo a verdade nele,
você terá a vida eterna, porque Ele é a vida. Amém. Eu não sei em que escuridão, em que porão da tua alma você se encontra, porque as pessoas, às vezes, nessa tarde que estão nos ouvindo, nessa manhã, podem estar, mas você não sabe em que porão eu estou, em que sofrimento, em que trevas eu me encontro. Não importa. Ele é a luz que te diz, vem para fora. Eu tenho algo novo e surpreendente para a tua vida. Se nós verdadeiramente vivermos nele, andarmos nele e seguirmos a sua luz, o céu de glória nos espera. E não é um céu de glória por inventação dos crentes. É um céu de glória a qual o último versículo que eu quero deixar para vocês rapidamente. Eu sei que as horas já se foram. Eu não sei, a você que está me ouvindo falar, eu não sei o que tem te feito chorar, o que tem te feito desesperar, o que tem te feito desistir de muitas coisas. Mas seja qualquer lágrima que tenha caído dos seus olhos, Apocalipse 21:4 diz que Deus, o próprio Deus, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Imagine um pai de amor, de misericórdia, de infinita graça e compaixão, chegar para mim e para você e dizer: minha filha, eu vi toda a lágrima que você passou. Eu vi toda a humilhação, toda a perseguição, toda a dor que te causaram. Mas você foi fiel e não negou o meu nome. Então vem, eu vou enxugar todas as suas lágrimas. Irmãos, vale a pena amar esse Deus que tanto nos amou e nos ama. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Amém, amém. Que o programa de hoje tenha edificado a sua vida, tenha incentivado a você a ser um evangelista efetivo, que por onde você passe, você deixe uma mensagem do amor de Deus sobre a vida do seu irmão, do seu próximo e dentro da sua casa também. Sejamos evangelistas efetivos para o reino e para a glória de Deus. Amém? Ficamos por aqui. Até a próxima segunda, se Deus quiser.